A paz do Senhor a todos, bênção de Deus mais uma vez, estarmos aqui juntos para meditarmos mais um ponto, mais uma porção do maná para as nossas vidas. Estou aí falando nesses dias a respeito das dispensações, os tempos de Deus com o seu povo, até chegar no objetivo principal, a salvação, que converge tudo à pessoa de Jesus. Eu vou falar agora da sexta dispensação, a graça, dispensação da graça ou da igreja. Graça, quando nós falamos, é favor imerecido, realmente. É algo que eu não mereço, mas alguém faz para mim. Isso é graça. É só Deus para estabelecer a sua graça sobre as nossas vidas. Bom, eu sempre disse, desde o começo, Deus sempre coloca em cada dispensação uma responsabilidade, aguarda a obediência do homem e, se não obedecer, fracassou. Fracassou tem uma consequência. Esse período que estamos é o período da graça. Vamos pegar comigo aqui Evangelho de João. Vamos lá, juntos agora na palavra do Senhor. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, bênção! Todos que creem e aceitam o nome Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora tem uma outra passagem que eu quero pegar com vocês, vai um pouquinho mais à frente, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui nós vemos o Senhor colocar duas responsabilidades para o homem. Receber Cristo pela fé, e eu sou salvo, quer dizer, quando eu aceito Jesus, nenhuma condenação dos meus erros, dos meus pecados, virá sobre mim. Ponto. Porém, tem uma segunda parte, não é só essa. Então, estarão salvos, nenhuma condenação estará sobre aquele que aceita e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é duas coisas que o Senhor coloca: aceitar Jesus e andar no Espírito. Então, nós vamos entender isso. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para a gente fazer uma comparação para que possamos entender. Quando eu cometo algum delito, alguma falta em cima de uma determinada lei, vem a multa, por exemplo. Tem uma multa. Eu andei com o meu carro sem manutenção apropriada, de repente paro numa blitz e eu sou multado. Aí não adianta eu chorar para o guarda e falar: eu não tenho dinheiro para pagar a multa. Eu tenho que pagar a multa, mas eu não tenho dinheiro. Bom, a multa é lavrada. E isso aconteceu com a humanidade. E quando estabeleceu a lei, o Senhor colocou as regras bem claras ao homem. Então eu tenho uma multa a ser paga e não tenho dinheiro. Aí vem um parente meu, um irmão que tem dinheiro, o meu irmão rico, vem e paga a minha multa. Se comove e fala assim: não, poxa vida, eu tenho, pode deixar que eu pago. E paga a multa. Pronto, pagou a multa, não devo mais nada. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu recebo Jesus, eu sou liberto de todas as consequências do pecado. Porém, pelo fato de ter pago a multa, não quer dizer que agora eu posso continuar em contravenções da lei. Eu posso continuar a andar com o carro sem manutenção. Não é isso. Eu preciso andar corretamente. Esse que vem e paga a multa fala assim: estou pagando, porém, a partir de agora também você ande de maneira correta. E isso chama-se santificação. Então são duas coisas: salvação e santificação. Isso é para derrubar, acabar com muitos erros que estão por aí, que estão colocando a graça como se fosse assim uma licença para pecar. Não estou mais debaixo da lei, estou na graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. A minha dívida foi paga.
porém eu tenho que andar em santificação. E sempre eu falo, quem escutou a palavra de ontem que eu ministrei, santificação não é perfeição. O Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Se Deus disse isso ao homem, a todos nós, é porque é algo que podemos sim fazer. Ele não ia falar assim, olha, vocês têm que fazer coisas que é impossível para vocês. E nós só podemos quando temos o Espírito, andamos no Espírito, ter o Espírito do Senhor. Então a igreja começa, esse período da graça começa em Pentecostes, em Atos 2, e vai terminar com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Então temos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que fala ao nosso espírito e move na nossa vida para que a gente ande de acordo com os preceitos de Deus. E não são penosos, não são difíceis não. Nós temos a tendência de achar que é impossível. Isso é impossível. Não, para aqueles que creem, aquilo que Deus colocou é possível andando pelo Espírito. Bom, essa é a responsabilidade, é o ponto. E o homem fracassa, temos fracassado. Vai comigo, o Evangelho de João mesmo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Evangelho de João, agora capítulo 12. Capítulo 12 de João, eu quero pegar do versos 46 ao 48. O próprio Senhor Jesus dizendo, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, permanecer nas trevas. Então eu creio e ele é luz, eu saio das trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus veio para salvar-nos. Agora, presta atenção, que haverá sim um julgamento. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem o que julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Então nós vemos aqui, qual é o fracasso? Muitos têm fracassado, mas ainda há tempo, porque estamos nesse período. Então precisamos entender essa palavra. Olha, primeira coisa, nós temos que crer em Jesus. Ele é luz, pronto. Acendeu a luz, não tem mais trevas. Porém, tem uns que querem ainda andar nas trevas. Sai da luz para andar nas trevas. E esse ponto chama-se arrependimento. Então nós devemos crer em Jesus e não cair nesse fracasso. Quando nós nos arrependemos, porque todo aquele que nele crê, confessa os seus pecados e se arrepende, a misericórdia do Senhor estará sobre ele. Então nós precisamos entender esse princípio. E agora, mais um pontinho aqui. Eu falei que sempre, em cada dispensação, tem a responsabilidade e se fracassar, tem a consequência. Qual será a consequência? Então, vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus. Volta um pouquinho, vamos voltar na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Olha só que interessante. Capítulo 24, eu vou ler o versículo 15 primeiro. Portanto, quando vides a abominação, a desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. E aqui um pouquinho mais à frente. Então, o que o profeta Daniel falou? Ele falou daqueles que não aceitaram, ouviram, não aceitaram e procuraram andar no erro ao invés de andar na verdade. O que vai acontecer? A consequência, versículo 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Então haverá a grande tribulação. Tem aqui já a definição. A consequência nesse período da graça, nesse período que nós estamos. Aceitou Jesus? Aceitou o sacrifício de Jesus? O preço que ele pagou? Beleza, sou salvo, glória a Deus. Mas devo ter o Espírito e aceitar o Espírito Santo para que eu ande naquilo que o Senhor tem. Então, se não,
está aí já determinada a consequência. Então, esse período é chamado de sexta dispensação, período da graça. Depois teremos a sétima dispensação, estarei falando na próxima, que é o milênio. Por quê, pastor? Aguarda aí que estaremos comentando, aprendendo a respeito da sétima dispensação. Depois que houver a grande tribulação, haverá ainda algo a mais. Fique na paz, que esse dia venha a ser um dia de bênção sobre toda a sua vida, a sua casa e a sua família. Até mais.